Alexandre Guazelli, superintendente de design do Banco Itaú, para a palestra O Cliente como Foco, Design além da Forma no Itaú. Bom dia a todos. Agradecer muito ao Lauro pela essa oportunidade. É de fato um orgulho para a marca do Itaú estar na abertura de uma semana de design. Só tenho a agradecer, realmente muito obrigado. E tive uma conversa com o Lauro a respeito do tema, né, de como que a gente poderia falar um pouco sobre a marca do Itaú, mas não somente a marca de uma forma isolada, numa narrativa isolada, mas que ela pudesse estar inserida dentro do tema, que é o design além da forma. E, na verdade, para nós, foi uma grata surpresa perceber que havia uma convergência de pensamento enorme, né, de que seria fácil fazer essa conexão. E, enfim, vamos contar um pouco da história do time de design do Itaú e falar sobre o que a gente ama que é design, né? Fazer design no Brasil é um ato de fé, e eu tenho esse ato de fé e faço ele com muito amor no dia a dia. Realmente acredito muito nisso. Então, vamos lá. Então, falando sobre o design além da forma, né? A gente tem, para começo de conversa, a gente tem muito orgulho da forma, né? A forma é, de fato, uma forma de expressão. É uma expressão da nossa identidade e a gente tem muito orgulho dela. Então, quando a gente fala de algo que vai além da forma, de maneira alguma a gente fala isso com um menosprezo pela forma. Pelo contrário. Até porque essa aqui é uma das cadeiras que a gente tem nas nossas agências, desenhada pelo time de design do Itaú, né? Então, a gente tem orgulho disso. Aliás, se você entrar dentro de uma agência do Itaú, lá a gente vai ter uma cadeira de mercado. O resto, todo o mobiliário, inclusive a fachada, é todo desenhado por esse time que vocês vão conhecer aqui. Mas, obviamente, falar do design além da forma nos leva ao que, de fato, é mais importante, né? E a gente acredita dentro do banco e dentro da nossa área de design que a parte mais importante é esta aqui, né? No fundo, o design fala com pessoas. O design é para pessoas. E isso é um elemento central na nossa atuação como marca e na nossa atuação como banco, e obviamente não poderia ser diferente na nossa atuação de design. Então esse elemento é um elemento fundamental. E o segundo, e eu digo isso muito para a minha equipe, é ser feliz, né? E eu acho que o design tem essa graça de poder proporcionar momentos de felicidade para as pessoas. Mas, sobretudo, eu como gestor de pessoas também dentro do banco, né, como gestor de uma equipe grande, a gente tem essa obrigação de fazer design e ser feliz dentro daquilo que a gente faz. E, realmente, para mim, é uma felicidade muito grande poder cuidar da identidade, por assim dizer, de uma marca tão importante como a marca do Itaú. Eu faço de verdade isso com muita alegria. Mas a gente está falando sobre o design além da forma, então por que esse design vai além da forma? O que é isso? Quando a gente pega as definições clássicas de design, que passam muito por essas 3 colunas que a gente vê aqui, tudo isso, como o Lauro estava dizendo aqui anteriormente, né, é a explicação para os não leigos, né? É uma explicação um pouco mais rebuscada, uma explicação um pouco mais complexa sobre o design, mas que de alguma forma fala da etimologia do design, essa palavra bonita que significa designar. Eu acho que designar é uma palavra muito forte. Você designar algo é algo que nos enche de orgulho, né, de alguma forma. Assim como a nossa proximidade e distinção com a arte ao mesmo tempo é uma das características do design. Essa proximidade nos alimenta, e nos alimenta de forma muito importante. Mas o design vai além disso e é diferente disso. Nem menos, nem mais, mas é diferente disso. E além da questão de você traduzir uma ideia, né? Traduzir um significado num plano concreto. Design não existe sem materialidade, né? Materialidade é uma das características do design e é importante que ele exista para que a gente possa observar uma determinada estratégia, possa observar uma determinada ideia. O design faz isso e, mais do que isso, ele assina, né? Ele assina embaixo. Então, eu posso fazer um trabalho que seja design. Mas se ele não for o design do Itaú, ele não serve. Então tem algo a mais que de fato vai além da forma. Então tudo isso aqui é muito interessante, mas de fato ele não explica necessariamente o que é o design além da forma.
E quando a gente vai para essa definição, eu tive aula na FAAP com o professor Wilton, na época. Ele é um cadeirante, né? Então acho que até esse lado humano que ele trazia como pessoa ajudava a definir o design também por esse viés, né? Muitas vezes a gente deixa se escorregar, às vezes um pouco pela vaidade, um pouco excessivamente pela forma, e às vezes esquece que tem de fato os problemas das pessoas para serem resolvidos, né? E acho que de fato quando a gente resolve o problema das pessoas, a gente faz um grande design. Então aqui, de alguma forma, a gente vai um pouquinho além daquilo que a gente via na definição anterior e se aproxima talvez do que seja mais importante, que são as intervenções passíveis da gente resolver, mas que é centrado em pessoas. Isso de fato começa a ir um pouco além da forma. E para mim, compartilhando com vocês a minha experiência de trabalho e o meu momento de carreira dentro do banco, de fato, o design mais importante é esse que fala sobre comportamentos. E por que isso? Porque o mundo mudou, né? O cliente demanda para toda e qualquer empresa uma posição diferente no mundo. Primeiro, ele demanda uma posição. Você precisa se expressar. A não decisão de se expressar, ela já é uma decisão equivocada em si. Você precisa se posicionar no mundo. E mais do que isso, você precisa construir um futuro diferente. Toda a sociedade, em todas as indústrias, pressionam e demandam futuros diferentes. E você não cria futuros diferentes sem mudanças de comportamento, que elas passam por crenças, passam por hábitos e por valores. E por incrível que pareça, aquilo que de alguma forma era meio distante lá na faculdade, quando eu iniciava a carreira, ou mesmo dentro do design do Itaú, eu comecei muito cedo no design do Itaú, depois eu conto um pouco dessa história, mas hoje o design que a gente mais trabalha é o design behavior, se é que a gente pode dar um nome para isso, mas é aquele que é relacionado a comportamentos, aquele que é relacionado a crenças e formas, orientadas para o cliente, orientadas para pessoas. Hoje, uma das principais missões nossas como área de design é disseminar o design, é disseminar a mentalidade de design para não designers. Esse é um grande trabalho de design que a gente precisa fazer para que a gente se aproxime do que é mais importante, que é a centralidade no cliente. Então, esse design fica claramente além da forma, mas a gente se faz a pergunta, né? Eu já ouvi, cumprimentando algumas pessoas aqui hoje, já me perguntaram assim, puxa, mas tem design no Itaú, né? Tem um time de design? O que você cuida lá? Então, por que um banco vai ter um time de design, né? E eu diria assim, mais do que isso, por que ele vai estar prestes a se completar 40 anos, na medida que o produto que o banco leva aos seus clientes não é um produto de design, é um produto bancário no limite, né? É banking, é um full service banking para uma enormidade de clientes, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, porque além de ter uma área de design, é uma área de design de mais de 40 anos, né? E eu trago aqui algumas fotos da empresa onde a gente começou aqui, que era Itaú Planejamento e Engenharia. Era uma área de arquitetura e design juntos, e era muito legal poder fazer arquitetura e design juntos. E eu trago também a figura da Célia, que é essa figura aqui da direita, no canto direito, eu sempre trago nas minhas apresentações porque ela é a criadora da área de design e eu tenho muito orgulho de tê-la como mentora por muitos anos nessa atividade. Mas enfim, por que tem design no banco e por que há mais de 40 anos? E aqui eu retomo um pouco daqueles significados que a gente viu sobre design anteriormente. Então, essa ideia de você traduzir um plano a um plano, uma ideia. Tangibilizar, materializar alguma coisa que é no nível de uma ideia, seja de um projeto, seja de uma ideia, seja às vezes de uma estratégia. E hoje a gente fala muito disso também dentro do banco. Muitas vezes traduzindo ideias num formato de estratégia que pode ser observado. Uma típica função do design. Retomo também a questão da centralidade nas pessoas. No fundo, não existe design sem pessoas. A gente faz essa atividade centrada em pessoas, e a gente fala sobre essa questão do comportamento. Então, o que isso tem a ver com o design dentro do banco? Se a gente reorganizar isso aqui de uma outra forma,
no fundo, no primeiro bloco o que a gente tem é criar e dar personalidade. Criar, ter uma ideia, criar e assinar o seu nome embaixo. E aqui a gente tem esse orgulho de assinar com a bolachinha do Itaú, como a gente carinhosamente chama lá dentro. Depois você tem a questão de criar experiências positivas. A gente precisa todos os dias, e aqui, muito honestamente, a gente sabe que em algumas situações a gente fere os nossos clientes, mas a gente procura de alguma forma criar, através do design, através do pensamento sistêmico do design, criar experiências positivas. E também a questão da mudança de comportamento, orientada para o cliente, orientada para a satisfação das pessoas. Se a gente fizer essas três coisas, eu imagino que a gente vai alcançar um futuro diferente, que é o futuro que a gente imagina e quer criar para o banco. Então, essa é a estratégia que nós temos para a nossa área de design. De novo, por que o design dentro do banco? Porque ele conecta o que é o banco, o que são os pilares do banco, com aquilo que é a estratégia de design. Sem os designers, provavelmente essa conexão se quebraria de alguma forma. E para que eu faria um design que não é um design que expressa a alma do Itaú, que conversa com a marca do Itaú e que a cada dia, em cada ação, constrói a marca do Itaú? Então esse para mim é o motivo principal. Eu vou mostrar para vocês trabalhos de design de diferentes formas. Em design industrial, de produto, de serviço, de identidade visual, digital. Mas no fundo, essa aqui para mim é a parte mais importante, que é conectar o que é a empresa com o que ela se expressa, com a sua personalidade. E por quê? Porque o design tem essa capacidade de ser comunicação e experiência ao mesmo tempo. E olha que interessante. Esse 70-30 que está aqui não fui eu que criei. Isso tem a ver com uma pesquisa interna do próprio banco, onde a gente entende que a construção de marca é feita num 70-30. É feita com 70% de experiências e 30% de comunicação. E olha a beleza da nossa profissão. Porque ao mesmo tempo, tudo que a gente faz comunica e tudo que a gente faz é experiência. É demais ser designer, né, gente? É verdade. Não é legal? Eu acho muito legal. Palmas pra gente, não é pra mim não, palmas pros designers. Vocês puxaram palmas pros designers, né? E o que é esse design time, né, do Itaú? Eu vou contar um pouco da minha área, né? Então, essas duas primeiras áreas aqui são as áreas maiores, são as áreas de design digital. Eu tenho uma área de design industrial também, cuidando de projeto de produto, a área de identidade e a área de design de serviço, né? Na verdade, eu não faço nada sozinho, eu só faço com essa turma aqui. E esses caras são os responsáveis para cuidar dessas verticais que eu vou apresentar aqui para vocês e vou contar um pouco dos trabalhos. Essa apresentação está desatualizada, hoje são 70 pessoas, mas enfim, isso aqui é um pouco da turma que faz de verdade aqui o design do Itaú, nessas 4 verticais em 5 gerências. Então, um design industrial, que é muito orientado ao ponto de venda do Itaú, eu já falei um pouquinho sobre ele. O design digital, então tudo que você usa hoje no mobile e na internet também passa por essa atividade. O design de serviço, que é pensar e organizar o sistema para ele funcionar a favor de um novo serviço. E essas 4 verticais, de alguma forma, elas comportam aquilo que a gente precisa entregar como design no dia a dia. E, de alguma forma, caminhando aqui para o final e apresentando alguns cases para vocês, para tangibilizar essa apresentação, eu queria também deixar mais uma mensagem para vocês, que é o pensamento integral de design. E aqui eu estou falando com uma crença pessoal, mas de verdade eu estou falando com uma questão de resultados, né? Os resultados que eu observo de design isolados, o industrial isolado, o design de produto, a identidade isolada, o digital isolado, o serviço isolado, ele sem dúvida é menor do que a soma das partes. A soma das partes, ou seja, eu pensar o cliente no centro e pensar as disciplinas de design ao redor disso, fazem total diferença. Não estou falando de crença, estou falando dos resultados que eu observo. Alguns deles
observáveis pelos prêmios que a gente vem conquistando ao longo do tempo, né? Vou mostrar alguns deles aqui para vocês com o IF Design Award, né? Uma primeira marca aqui que a gente trabalhou de forma conjunta nas diversas disciplinas é o Cubo. Não sei se vocês conhecem o coworking do Itaú, que trabalha para fomentar a cultura de empreendedorismo no Brasil. E a gente trabalhou esta marca do Cubo de uma forma integral. Primeiro, pensando em design de serviço, ou seja, pensando em quais são os stakeholders que iriam atuar no universo de empreendedorismo. Quem a gente deveria falar primeiro? Quem é um público secundário? Quem que é um público terciário a partir disso? E como que a gente poderia pensar esse ambiente, essa torre, né, que a gente vê aqui, e que agora está quadruplicando de tamanho, de forma que as pessoas pudessem se servir desse ecossistema de empreendedorismo. E aí, em função disso, também a gente trabalhou com o design industrial em toda a parte ambiental, e em conjunto com o design de identidade, criamos todo o sistema de identidade visual, baseado naquilo que era importante como os pilares da marca, e que se tangibilizou em N formas como as que a gente vê aqui. Então, de novo, esse trabalho conjunto é um trabalho que rende frutos, não só com o IFE, mas com outros prêmios relacionados a design importantes que enfim, ratificam que esse caminho é um caminho importante. E da mesma forma eu queria contar a história do Miami Open, porque aqui de novo é fazer a marca do Itaú sem necessariamente que esta marca seja nossa. Aliás, essa lógica aqui do Miami, que é um torneio ATP 1000, um torneio de tênis, que o Itaú patrocina. Esta marca, assim como a marca da Bike, aqui de São Paulo, da Bike Sampa e dos demais estados, ela não é uma marca nossa. É uma marca que a gente fez para o estado, no caso da Bike, e fez aqui para os organizadores do torneio de Miami. E enche de orgulho a gente ir lá aprovar em Miami, nos Estados Unidos, essa marca e ouvir dos organizadores do torneio, falando assim, cara, vocês conseguiram sintetizar Miami em uma marca. E é uma marca deles. Se eventualmente o Itaú deixasse de patrocinar, essa marca é de direito do torneio. E novamente aqui a gente trabalhou com as 4 disciplinas em conjunto. Fomos conhecer o ambiente, né, o Crandon Park, que era o parque onde se realizava o torneio, para entender o fluxo de pessoas e como que elas poderiam circular ali dentro. E quais as oportunidades de ponto de contato da marca por lá. Até chegar no design industrial do próprio troféu. Eles gostaram tanto do trabalho da marca que a gente acabou desenhando até o próprio troféu, né, e produziu esse troféu, é o troféu que os grandes tenistas no final aqui levantam. E obviamente trabalhamos todo o sistema de identidade a favor da construção de marca, que era uma coisa que praticamente não existia, né, no primeiro momento, e desenvolveu um sistema de cores também para que ao mesmo tempo Miami tivesse super bem representado, mas que a nossa marca do Itaú tivesse um lugar para morar de maior conforto, vamos dizer assim. Ela tivesse integrada a essa marca de Miami de uma forma integral. E aí a gente caminha para um terceiro projeto do universo de design digital, mais específico para o design digital, mas também premiado, né? Nós temos uma orientação muito forte às demandas do cliente e, sem dúvida, o nosso cliente pede um ambiente digital cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente, cada vez com mais funcionalidades às quais ele possa comodamente se servir. E a gente trabalha dentro de uma comunidade de canais, ou seja, é um grupo multidisciplinar, onde o meu designer ele trabalha em conjunto com TI, trabalha com CRM, trabalha com negócios, trabalha com UX, para que a gente juntos forme uma squad, um modelo ágil de trabalho. Que particularmente, falando sobre design, é um modelo que eu de fato acredito e recomendo para qualquer empresa. O ágil é uma coisa que chegou para ficar, a ideia de Lean Startup, de ágil, é algo fundamental numa organização que quer ser ágil. E a gente batalha e caminha aqui num grau de maturidade aqui ainda a ser alcançado dentro de ágil. Mas o design funciona muito bem dentro dessa lógica, porque o ágil se centra
em problemas de usuários, problemas de pessoas, e o designer consegue desempenhar muito bem esse papel. E aqui a gente fez o trabalho de redesign do principal aplicativo do banco, mas não só ele. A gente fez também, e também foi premiado pelo IF, o App Lite. O App Lite é um típico trabalho de design de serviço, onde a gente identificou uma camada da população que não se servia do nosso aplicativo full. Ou seja, ele baixava o aplicativo e desbloqueava, e depois apagava esse aplicativo porque ele era muito pesado. Então nós construímos um app totalmente novo, onde os elementos de design foram repensados desde o seu início para que o aplicativo fosse um aplicativo leve. Ícones foram desenhados como fontes, porque isso reduz drasticamente o tamanho do aplicativo. As cores foram redesenhadas a partir de uma lógica que pudessem proporcionar a navegabilidade necessária, mas que pudessem também reduzir o tamanho. E, por fim, se conectando com isso e terminando, mostrar o último trabalho, que é o trabalho de tipografia. Não sei se vocês sabem, o Itaú tem uma tipografia. E a tipografia também foi um elemento redesenhado a favor do cliente, a favor de que o aplicativo fosse menor. Então a gente redesenhou a tipografia e ela de fato foi muito menor do que era a tipografia utilizada, e no final isso completou um ciclo de design, com ativos, com ícones, com cores, com tipografia, para que a gente pudesse proporcionar uma melhor experiência para o usuário. E assim a gente desenvolveu essa tipografia, nossa equipe interna e em conjunto com a Dalton Mag, que é o escritório especializado em tipografia, e nós criamos essa fonte, que é uma fonte que passou por um processo de teste e pesquisa inovador. A gente não tinha testes especializados em pesquisa para avaliar a rapidez com que um usuário poderia ver uma tipografia, ler uma tipografia. Da mesma forma, a gente não tinha metodologia suficiente para avaliar o quanto uma tipografia é aderente à identidade, à personalidade da marca. E a gente desenvolveu essa metodologia e acabou criando essa fonte, né, que em diferentes pesos, divididos aqui em fontes display e fontes text, a gente dividiu aqui uma categoria de 4 fontes básicas para teste e 6 para display, e aí com isso a gente conseguiu ter melhor legibilidade do que a fonte que a gente utilizava anteriormente e mais rapidez também de leitura e maior identidade. Por incrível que pareça, a fonte que a gente criou, graças a Deus, era a fonte com maior conexão com a identidade de marca do que a fonte que a gente utilizava anteriormente. Então, enfim, eu queria mostrar esse conjunto de projetos a vocês, caminhando aqui para o encerramento, agradecendo mais uma vez e reforçando aqui de alguma forma aquilo que a gente acredita que é o mais importante, que é ser um agente de transformação de onde a gente está. O designer, eu acho que tem essa função de ser um agente de transformação, que de alguma forma a gente faz acreditando e procurando realizar e entregar valor para o cliente, resultado para o negócio e uma experiência de design conectada, 360 nas diversas verticais de design. E sem dúvida, sem esquecer de pessoas e sem esquecer de ser feliz, porque eu acho que também é algo que a gente proporciona para as pessoas e que também deve proporcionar para nós. Muito obrigado.